onde a senhora nasceu? Na Fazenda Cruzeiro do Sul, propriedade do Dr. Sérgio Rocha Miranda. Conheceu bastante o Dr. Sérgio Rocha Conheci Miranda? muito o Dr. Sérgio porque ele ia todos os dias na minha casa. O escritório da fazenda dele era na minha casa, que meu pai nessa época administrava a fazenda. E eu posso dizer, assim, afirmar com certeza, nunca soube, nasci, vivi lá. Quando meu pai mudou de lá, ele está com 14 para 15 anos. Eu nunca vi na minha vida alguém dizer Dr. Sérgio é mau. Nunca, nunca, nunca. E fizeram essa associação da Fazenda Cruzeiro do Sul com a Cruz Suástica, com a escola dos meninos do Dr. Oswaldo aqui na Santa Albertina, e fizeram uma mistura para acusar a família de ter escravizado, de ter um núcleo nazista na Cruzeiro do Sul e de ter escravizado meninos na Santa Albertina. A senhora, conhecendo o Dr. Oswaldo como a senhora conheceu, a senhora acha possível que... Eu conheci a primeira esposa dele, Dona Aurinha, né, depois que ele ficou viúvo. Ela era uma criatura maravilhosa, ela que queria que trouxesse as crianças. Ah, foi a Dona Aurinha? A Dona Aurinha. E ela frequentava demais o colégio, estava sempre perto, sempre ajudando, sempre olhando. E onde eles ficavam, tinha uma senhora que era cozinheira, chamavam ela de Maria Capitoa. Quer dizer que a iniciativa de trazer os meninos partiu de Dona Aurinha, esposa do Oswaldo. Dona Aurinha. Ela era uma criatura boníssima, assim, muito caridosa. E eu não sei, acho que ela teve pena de ver as crianças lá, achou que trazendo para cá eles teriam mais liberdade, como tiveram mais liberdade. Porque eles nunca foram escravizados. Ela nunca ouviu nenhuma queixa de algum desses meninos? Eu não, nunca ouvi. Terem sido escravizados ou torturados? Não, inclusive, eu sou comadre do Alísio. Batizei uma filha dele. A senhora é comadre? Do Aloysio, batizei uma filha que eu conheço bem, o Aloysio. E o Renatão também, que era, a gente tinha muita amizade, né? Também era de lá. O Renato nunca abriu a boca para dizer que aconteceu qualquer coisa. Eu vou falar bem a verdade para você. Eu cheguei e falei, Renato, e o que é aquele negócio que está saindo a gente está vendo aí no computador, que vocês apanhavam? Ele deu uma gargalhada tão gostosa. Ele disse, o que é isso? Deu aquela gargalhada que era dele mesmo, aquilo. E debochando, caçoando, porque ele sabia que nunca imagine que o Renato nunca disse um dia nós apanhamos, nós passamos fome. Por que a senhora acha que o Aloysio deu essas declarações? Olha, a gente não tem ideia porque o Aloysio fez isso. E só se houve interesse financeiro, porque não há motivo para isso. Dona Amélia, a senhora pode se identificar? Amélia Reis Soares. A senhora conheceu a professora Olívia? Muito, muito. Era minha cunhada. O meu marido era irmão de Olívia. A senhora pode contar um pouco dessa convivência? Olívia era professora e gostava muito de crianças. E ela foi professora da Fazenda Santa Albertina, de propriedade do Dr. Oswaldo Rocha Miranda. Quanto tempo? Uns 8 anos, eu acredito, mais ou menos. No período em que existiam os meninos trazidos do Rio de Janeiro. Isso, no período em que os meninos vieram do Rio de Janeiro. Eu ia com ela, porque ela levava algumas crianças da fazenda onde eu morava para Santa Albertina, que era muito pertinho, 3 quilômetros da fazenda onde eu ficava, que era do Dr. Otávio Rocha Miranda. E ela falava muito das crianças, porque ela gostava de crianças, e ela comentava o convívio agradável que ela tinha lá, que as crianças eram educadinhas, eram crianças boas. A senhora não imagina que essas crianças pudessem ter sido escravizadas? Não, de jeito nenhum. Enquanto eu frequentei a fazenda toda a vida que eu morei no Retiro. Depois dessa época em que a minha cunhada foi professora lá, eu ia sempre lá. Então eu convivi lá todo esse tempo, eu nunca vi nada de diferente lá, que as crianças fossem maltratadas. Isso nunca me passou pela cabeça, porque eu nunca vi nada disso. Eu achava que eles eram bem cuidados. Eles tinham professora, não é? Tinha professor de música, cada um escolheu o seu instrumento, a sua vontade, para se dedicar àquilo que gostasse. Qual é a sua opinião sobre o que tem sido dito sobre a família? Eu achei isso um horror,
Porque jamais vi uma coisa dessa lá, morei tantos anos lá, eu vim embora de lá. Eu ia em Santa Albertina muito, mesmo depois que mudou o administrador, que foi o pai do Eduardo, o senhor Misael, eu ia muito lá. E nunca vi nada disso, nesses horrores. Isso foi uma coisa de imaginação de quem não tem o que fazer. E a senhora acha natural que alguns desses meninos tenham ido embora depois? Ah, sim, porque depois da adolescência, cada um tem o seu sonho. Um quer ser carpinteiro, outro quer ser pedreiro, outro quer ser uma coisa, outro. Então, cada um. E a senhora não considera isso uma fuga da escola? Não, não considero de maneira nenhuma fuga de escola, fuga da fazenda, de jeito nenhum. Muitos voltavam, saíam, ficavam um pouco fora, voltavam de novo. Como tem o Argemiro, que o senhor também conhece, sabe? O Argemiro era assim, o Argemiro ia e vinha, ia e tinha liberdade, porque ele gostava. O Argemiro, que hoje mora em Foz do Iguaçu. Que hoje mora em Foz do Iguaçu, é. Ele não, se ele não gostasse, não tivesse tido lá uma boa convivência lá na fazenda, ele não teria voltado. Dona Amélia, a senhora tem alguma opinião sobre o Major? Tenho. Eu conheci muito o Major. Era uma pessoa muito boa, muito delicada, muito amorosa, muito amigo, sabe? Ele seria incapaz de fazer uma pessoa doce como ele era, amigo, sincero, tudo. Não era incapaz de maltratar uma criança, ou de deixar que alguém maltratasse uma criança. A senhora acha que ele trouxe esses meninos do Rio de Janeiro para cá com que finalidade? Ah, para educar, para ajudar, né? Pelo bom coração que ele tinha, ele queria que os meninos crescessem educados, que tivessem uma profissão digna, não é? Mas nada de mal, nunca. Porque num orfanato no Rio talvez não tivesse? É, o que talvez não tivesse. Ele tinha liberdade de brincar, jogar futebol, fazia as brincadeiras que criança gosta de fazer, né? Com toda a liberdade. Nunca vi nada que desabonasse o Major, nada. Estamos aqui com o senhor Adão. Senhor Adão, o senhor pode dizer o seu nome todo? Adão Agapto. O senhor conheceu a Fazenda Santa Albertina, então? Conheço. O senhor em algum momento ouviu um desses meninos dizer que tinha sofrido maus tratos na Fazenda Nunca, Santa nunca, Albertina? porque isso aí era impossível. Com a Rocha Miranda era impossível acontecer uma coisa dessa. O senhor conheceu o Aloísio? Demais. O que o senhor pensa que o Aloísio... Por que o Aloísio está fazendo essas declarações? Porque eu não sei, para mim eu fico abismado com o que ele está falando. Isso aí para mim é um absurdo. Não é possível a gente, um Aloísio criado com a Rocha Miranda, falar uma coisa dessa. O senhor conheceu algum menino que tenha fugido da fazenda por ter sido maltratado? Nunca, nem vi falar. Até que nem tivemos o Osmar, que morreu na Santa Albertina, nunca saiu. O Dois, que era cozinheiro na fazenda. E tivemos o Renatão. Renatão foi freguês meu de armazém mais de 20 anos. Nunca esse homem falou nada. E depois que ele se aposentou na Fazenda Santa Albertina, nós era amigo. Até quase na véspera que ele morreu, nós jogava truque um contra o outro aí, a favor de parceiro. Agora eu vejo falar isso na televisão, eu fiquei de boca aberta. Nunca vi uma coisa dessa. Dá uma impressão ruim pra gente que assiste, porque nós conhecemos. Eu conheci o Major, eu era moleque, o Major fazia festa de São Sebastião, parece que é dia 20 de janeiro, era aquele bailão, coisa mais linda, eu era moleque. No outro dia ele pegava, matava uma vaca, dava uma churrascada para todo mundo. E as crianças? Todo esse povo junto, todo de igual para igual, ninguém conhecia quem era, quem não era. Todo mundo trabalhava na Santa Albertina, tinha seu salário, tudo vinha gastar nos fins de semana. Essa informação de que eles trabalhavam forçado e não recebiam salário, não acredito uma coisa dessa, isso é mentira. Isso é mentira. O senhor acha que esses meninos tiveram uma vantagem ao terem vindo do Rio de Janeiro para cá do que ter ficado na casa da roda, no orfanato lá no Rio? Eu acredito que sim. Eles aprenderam alguma profissão aqui? Aprenderam. Inclusive, esse que deu a reportagem, o Aloísio, ele era um peão, um grande peão, porque na época, peão era uma profissão, porque na Fazenda União do Brasil, onde eu fui criado, até 53 não tinha um trator, não tinha nada, era tropa, era burro. Todo mundo tinha que trabalhar no arado, as agriculturas. Quem tinha tecnologia? Era o Rocha Miranda, já tinha tratores, usava adubo, usava tudo.
Fazia até campo experimental de semente. Naquela época a gente não entendia, né? Não acreditava naquilo, ver eles plantando, tirando flor e o diabo quatro, tudo aquilo é da Santa Albertina. E é essa família que acusam de terem criado uma escola de escravos. O senhor vê, não dá para acreditar uma coisa dessa. Esse Aloísio fala, porque os outros nunca E falaram. a gente fica pensando por que o Aloísio fala isso, e só o Aloísio fala isso. Eu não tenho noção por que ele fala, porque o Aloísio foi um cara que morou na Santa Albertina, saía da Santa Albertina, quando ele queria voltava de novo. Aí ele saía a hora que ele queria e voltava a hora que ele queria. Foi um grande jogador de bola. Quantas vezes eu cheguei em excursão, ele chegava e alugava o trem, na dia de trem. Chegava lá, ele levava o Aloísio. O Aloísio tinha um vigiando o Aloísio para não deixar beber. Só largou de beber agora depois de velho. E também ele não era manso não, era violento ele. Ele não levava nada para casa. Então teve tudo essas coisas, agora eu não sei porquê. Então a família dele criou tudo, a família dele, todos moram aqui e tem uma família decente. Agora não sei porquê, até a família dele deve estar com vergonha dessa reportagem. Eu acho. Muito bem. Que isso não é verdadeiro, não é verdadeiro. A partir de que ano o senhor conviveu com os Rocha Miranda? O Major Oswaldo Rocha Miranda em 1945, que eu o conheci. E depois, em 47 para 48, meu pai foi ser administrador da Fazenda Santa Albertina. O que o senhor sabe sobre a vinda dos meninos da Casa da Roda no Rio de Janeiro para a Fazenda? Eu conheci em 45 6 que sobraram da turma que veio do Rio de Janeiro, que eram funcionários da Fazenda. Eram funcionários? Eram funcionários, trabalhavam na Fazenda. Eles, no fim, tornaram-se meus empregados, porque eu fiquei administrando, né? E eles recebiam salário o tempo todo? Todo. Não Salário, havia distinção entre os meninos? 13º e férias. O que o senhor tem a dizer sobre a cruz suástica que o Sérgio usava como marca da Fazenda? A Cruz Suástica, ele era um simpatizante do nazismo na época. Isso em Década de 30. Que eu sei, na época de 30 tudo. Depois que houve aquelas atrocidades tudo, ele deixou o partido e tornou-se integralista, né? Junto com o seu Renato Rocha Miranda e Edgar Rocha Miranda, era integralista. E o senhor acha correto afirmarem que a Fazenda Cruzeiro do Sul era um núcleo nazista na década de 30 e 40? Em absoluto. O senhor nunca ouviu nada? Nada, em absoluto. Fazenda, todo mundo visitava, que tinha um gado Nelore maravilhoso, né? Todas as exposições na época, quando a marca dele era a Cruz Suástica, ele ia para Água Branca com a marca Suástica, e nunca houve nada, nunca ninguém contestou. E ele foi um dos maiores criadores de Nelore, ele e Oswaldo Rocha Miranda. E Dr. Otávio também, uma época, também criou Nelore, teve prêmios também. Os 3 Rocha Miranda foram sempre campeões na Água Branca. Quer dizer, o senhor rejeita a ideia de que Sérgio era um nazista da forma como conhecemos? De jeito nenhum, era um cara humano, um amigo de todo mundo, não tinha nada disso. Ele morou na França há muitos anos. Ele veio da França em 1908, 1909, ele, o Major, e o Dr. Armênio. Eles estudavam lá. Aí seu Dr. Luiz pediu que eles viessem embora porque estava para estourar a guerra. De 14. Eles estudaram na França. Na França. E não na Alemanha. Não, na França e na Inglaterra. Na França e na Inglaterra. Depois que voltaram para o Brasil, o Dr. Armênio e o Major foram para os Estados Unidos. O senhor acha possível que uma família considerada nazista mandasse um sobrinho estudar na Força Aérea Americana, como aconteceu com 2 sobrinhos. 2 sobrinhos? O Renato e o Edgar. Foram os 2 Estados Unidos. Foram convocados para a guerra, né? Eles requereram o CPOR na época, porque eles falavam inglês correntemente, né? Aí eles pediram para entrar na Força Aérea, e naquela época quem entrava na Força Aérea no CPOR ia para os Estados Unidos, que falasse inglês, ia para os Estados Unidos para fazer o curso de aviador, voo cego. Ele se formou lá. Ele veio como segundo-tenente. Exatamente. E veio voar Catalina patrulhando o Atlântico. Patrulhando contra submarinos alemães. Com relação ao castigo que o Aloísio diz ter sofrido numa prisão
dentro de um que ele até mostra num vídeo. É um silo. Num silo. Um silo enterrado. subterrâneo. O senhor sabe dessa Esse silo tem no Cruzeiro, que é 36 quilômetros distante da Santa Albertina. E nunca teve escola de ninguém lá. O Aloysio nunca foi, nunca nem frequentou o Cruzeiro. Ele frequentava só a Santa Albertina. Então ele não poderia ter sido castigado por nunca, silo enterrado nunca. no Cruzeiro. É um silo que tinha lá, está até hoje lá. E na Santa Albertina não tem nenhum silo subterrâneo. Só tem aéreo. Só tem aéreo. Na minha época, hoje eu não sei. Senhor Aristides, bom dia. Bom dia. O senhor nasceu em que ano? 10 de junho de 1930, Aonde? Campina, Monte Alegre. O senhor conheceu a Fazenda Santa Albertina? Demais, O senhor conheceu Oswaldo Rocha Miranda? demais. O que o senhor pensa a respeito do senhor Oswaldo Rocha Miranda? Eu até dizia para o senhor que era gente muito importante, gente boa. Nunca soube nada de coisa errada desse, sabe? E nessa vinda que estão falando essas coisas que eu estou explicando para o senhor, que veio esses meninos do Rio, ele trouxe essa molecada aí, conhecidos com 14, 15 anos, e ele deu educação para eles, trouxe para dar serviço, para ensinar a trabalhar, né? Que eles estavam lá tudo abandonado, trouxe aí para ensinar eles a trabalhar, deu escola, fez um alojamento para eles, bem acomodadinho, não passavam frio, comiam, tinha a dona Maria Capitua que cozinhava para ele, que já é falecida, e uma filha chamada Elza, tratava deles tudo direito, comida da mesa. O Major foi uma pessoa tão boa que justou um músico de Itapetininga, chamava-se Rafael, conheci ele, e comprou uma banda e queria formar uma banda com a moçada aí, e aprenderam bem, sabe que tocavam bem mesmo. Além disso, que eu sei, tinha um ordenado deles. Ele pagava para ele por mês. Eles pagavam? Tinha não sei quanto, aquele tempo da minha reais, não me lembro direito quantos mil reais, mas eles ganhavam todos os fins do mês. Eles pegavam o dinheiro lá e vinham comprar doce, aquela coisa, e beberam as guaraná por aqui. Eles tinham ordenado, assim. E zelavam como gente mesmo, como diz o ditado. E tem uma mulher em Angatuba, que ela está com 89 anos agora. Então ela era mocinha nova, naquele tempo o major ajeitou com os administradores lavar a roupa deles. Ela ganhava por mês. O major mandou fazer roupa para eles, tudo direitinho, não dava assim de qualquer jeito. Então ela lavava a roupa e passava para eles. O major pagava para ela fazer toda. Ela estava comentando essa história, que criaram aquela turma naquela... um conforto que deram para eles. Se eles ficassem no Rio, o próprio Renato, que é o pai desse... Pai do Clóvis. Falou para mim, é deles lá, que veio de lá. Falou para mim, Tide, eu devo obrigação a eles, porque se eles não trazem para nós aqui, eu não conheci meu pai, minha mãe, ia dar tudo safado no Rio, não tinha rumo. E graças a Deus eles trouxeram nós aqui e deu educação para nós. O senhor acha que eles podem ter sido escravizados na fazenda? Não, escravidado não, isso é uma história muito feia. Não existe isso aí, ele não era escravidado, não. Eles eram maltratados na fazenda? Não, eles tinham uma pessoa que tomava conta dos meninos, tudo. Um chefe, porque tem um chefe, a molecada muito safado, né? Vieram sem pai, sem mãe, tinha que dar educação para eles. Então tinha um chefe que cuidava deles, levava para lá para cá, ensinando. Mas não escravizado, não. Então, como falaram aí, que diz que amarravam com corrente os meninos, que surravam com corrente, aquilo é mentira, porque eu nunca soube disso e nem vi falar. O senhor conhece o Aloysio? Demais, demais. Foi domador de muitos animais aí. O Aloysio foi Ele domador. parou mais lá no Vila Machado do que na Santa Albertina. Isso é coisa que põe na cabeça dele, é uma pessoa assim, o senhor sabe, o sangue do bicho acredita em tudo, né? Então eu acredito que isso aí é uma induzição que fizeram para eles. Acredito assim. Não, eu nunca tive, conheci um bando lá, conheci tudo eles. Conheci os dois, que era cozinheiro, o seu Renato, conheci o Zacari, que foi cozinheiro, conheci o Tade Rodrigo, que foi para a guerra, parece que 48 ou 50, era uma coisa assim. Mas quase a maioria eu conheci tudo. E o senhor nunca ouviu uma reclamação a respeito de ter sido maltratado? Eles trouxeram para educar eles aí, eu não tinha um pai, tinha mãe, tinha que dar serviço, e deu escola, não passavam fome, tinha alojamento para dormirem. Tinha tudo na vida, ainda tinha ordenadinho que fazia, o major dava um ordenadinho para eles, para não interesse para eles. Mas não havia castigos, maltrato? Não, de bater não. Às vezes qualquer coisinha lá, que os meninos faziam marvadeza, tinha um chefe que corrigia eles, né? Tem que corrigir, né?
É como uma professora está ensinando um aluno, então castigava um pouquinho, você vai ficar aí um pouco aí, não pode fazer isso e tal. Esse fazia isso, mas isso é coisa de educação, né? Não vai bater, não. Não. O Renato Guimarães, o senhor conheceu bem? O Demais, é o pai do Clóvis. Pai do Clóvis. Demais. Ele nunca comentou com o senhor? Não, ele disse que até devia obrigação para nós. Ele contava as histórias do Rio, que ele não conhecia o pai nem a mãe. Ele disse, não conhecia meu pai nem minha mãe. E o major trouxe nós aqui e eu devo obrigação para eles, porque ele deu educação para nós e não foram ruins para nós. Toda a vida eu casei, criei meus filhos aí, eu toda a vida tenho boca para gravar, que nunca ele foi contra ninguém ali. O Renato queria que ele fosse vivo, que o senhor conversasse com ele, o senhor ia gostar dele. Ele conheci bem o Renato. Ele explicaria bem melhor do que eu, porque ele viveu junto. Por que a rua principal da Campina tem o nome Rocha Miranda? Por que E é o senhor acha? por causa de São Antigo aqui, o Sobe São Antigo. Puseram esse nome aí, foi muito bem posto, porque mereceu. O senhor acha justo? Justo isso aí, porque foi uns homens daqui, uns homens que sempre tiveram aqui junto com nós, né? O senhor acha que essa família teria necessidade de escravizar crianças? Não, de jeito nenhum. Eles não tinham coração para fazer isso, não. Tenho certeza que não. Eles são homens que toda a vida rindo para um, para outro, pegavam na mão de um e de outro, nunca maltratavam ninguém. E essa qualidade de gente foram legal para caramba. Conheci o doutor Sérgio, conheci o doutor Otávio, conheci o Osvaldo Rocha Miranda, que é o major. Então eu conheci toda essa turma aí. Eu me lembro deles, não foram ruins não. Dava atenção para a gente, nunca negaram a Deus para ninguém, encontravam com qualquer pessoa na rua. Ô, você tudo bem, alegre, sempre mostravam os dentes alegres. Foram um povo alegre. Eu nunca senti traição deles, não, para ninguém. O Rocha Miranda teve uma influência muito grande no desenvolvimento desta região. O primeiro telefone que apareceu aqui, eles que puseram lá na estação de Engenheiro Hermilo. Então, tudo que existe, escolas, apareceram as primeiras escolas nas fazendas, onde todas as fazendas aqui em volta, nenhuma tinha escola. Eles trouxeram as escolas. Então, eu acho que tudo, naquela época, eles foram as pessoas principais aqui no desenvolvimento dessa região. No resto do progresso veio através deles. Ele ajudou muita gente, esporte, até o Campina Futebol Clube, o Renato Rocha Miranda foi um dos cabeças aqui. As estradas, tudo, ele participava de tudo, de escola, tudo. Para o senhor ver que eu entrei na escola lá, com 10 anos, foi mais ou menos em 51, 52, por aí, no Olímpio Nunes. Eu tive três irmãs mais velhas que lá não tinha escola, não aprenderam a assinar o nome. E aqui na Santa Albertina já tinha escola, olha. Tanto todos os meninos que veio, disse que era do orfanato, todos sabiam ler e escrever. Todos aprenderam, tiveram escola. Durante quanto tempo o senhor trabalhou para a família Rocha Miranda na Fazenda Cruzeiro do Sul ou em outras fazendas? Trabalhei 16 anos e 6 meses. 16 anos. 16 anos e 6 meses. E o senhor ficou na Fazenda Cruzeiro do Sul esse tempo todo? O tempo todo. Os filhos nasceu, se criou lá. O senhor conheceu o Sérgio Rocha Miranda? O doutor Sérgio era o patrão meu primeiro. Patrão, mas o senhor conviveu bastante Eu com ele? convivi, viajei com ele para o Mato Grosso, ficar 20 dias, um mês lá no Mato Grosso. E o que o senhor acha dessa acusação de que a Fazenda Cruzeiro do Sul era um núcleo nazista? Isso eu acho um absurdo, viu? Um absurdo, uma coisa que... O senhor não acredita que o Sérgio ou qualquer um da família fosse um nazista? De maneira nenhuma, que por o tempo que eu morei com eles lá e tudo, ele podia dizer alguma coisa, eu ter algum sentido sobre eles, de maneira nenhuma. Só coisas agradáveis, coisas boas, como eu falei para você no começo ali, que a regalia que eu tive, nem o empregado tinha naquele tempo, viu? Em lugar nenhum, trabalhei em diversos lugares, é só Rocha Miranda mesmo, para dar aquela liberdade que deu para os empregados. Né? O senhor teve conhecimento do colégio, da escola dos meninos que vieram do Rio de Janeiro? Eu vivia no meio deles lá. O senhor conheceu muitos deles? Eu conhecia até quem trabalhava lá, o Zé Martins, o Zé Batata, vivia lá, namorei a filha dele lá no colégio. Uhum. E em algum momento o senhor ouviu
uma reclamação, uma queixa de um desses meninos dizendo que foram escravizados, foram maltratados? Nunca. Inclusive esse, o 2, que ela conhece muito o 2, a Maria conhece, né? José de Almeida, o 2, ele mandava mais do que seu Renato ainda, no cofre, aquele tal cofre que foi... O cofre que apareceu na reportagem. Que apareceu na reportagem, eu peguei muito dinheiro dali. Não é dinheiro para fazer pagamento na fazenda, dinheiro grosso, viu? E saí daquele cofre lá. O 2, que era um... E tomava conta do cofre? Dos alunos. Dos alunos, dos escravos, tomava conta do cofre do patrão. Dos escravos, que se cita na história que era o escravo, né? Mas, que cuidava do cofre do patrão. E que cuidava. Faz sentido. Essas notícias a respeito de fazenda nazista, de escola de escravos na Santa Albertina, o que o senhor acha disso tudo? Eu acho um absurdo, viu, Maurício? Porque aí eu acho que cada coisa tem que ser cada coisa. As coisas ditas devem ser comprovadas, devem ser feitas, porque às vezes nós falamos uma coisa que não tem sentido, não tem valor, não tem ética. E por que o senhor acha que estão fazendo isso? Bom, uma pergunta que você vai deixar eu, porque a mesma pergunta que você está fazendo eu faria para você. Essa pergunta, né? Porque eu acho absurdo, uma coisa terrível, uma coisa que pessoas igual Rocha Miranda foi, não existe na face da terra, viu, Maurício? Não existe. A família Rocha Miranda, para quem conheceu, para quem conviveu com eles, com um patrão, com pessoa. Doutor Sérgio, eu viajei com ele para o mundo inteiro. Nunca ele apresentou eu como empregado, meu amigo da fazenda. Nunca apresentou como empregado. Esse era o nazista? É o nazista. Seu Miguel, o senhor é filho de Dona Amélia. Isso. O que o senhor tem a nos dizer a respeito da sua experiência na Fazenda Santa Albertina? Primeiro, inicialmente, quando era menino, que nós fazíamos visitas à Fazenda Santa Albertina e observava os meninos em brincadeiras, jogando futebol, chegava perto para assistir, porque toda criança é curiosa, e os mais velhos estavam conversando, e nunca vi o menor resquício de que houvesse alguma pressão sobre eles ou maltrato para que fizesse alguma coisa. Esses meninos que o senhor se refere eram os meninos trazidos da Casa da Roda? Os meninos trazidos da Casa da Roda, porque nós temos uma idade parecida. E nunca observei nenhum maltrato, nenhum resquício de qualquer coisa. E uma segunda época depois, quando já mocinho, que o Carlos Eduardo Rocha Miranda, filho do seu Edgar Rocha Miranda, passava as férias com a gente. E nós íamos nas festas na casa do seu Renatinho, nos bailes que ele fazia, e ficavam dançando, e tinham 3 ou 4 desses meninos que estavam no meio de todo mundo, dançando também com as moças, sem nenhuma restrição, sem nenhum problema, eram confundidos com os outros. O que o senhor pensa sobre essas acusações que estão sendo feitas contra a família? Eu fico revoltado também, porque nasci, me criei lá, tenho muito amor pela fazenda, e acho que isso é uma besteira que não tem nenhum cabimento, eles confundiram tudo. Foi uma confusão generalizada para provocar sensacionalismo, a única explicação que se tem. Quanto tempo você viveu na Santa Albertina, César? Eu nasci lá, nunca saí de lá. A sua vida toda? Minha vida toda foi lá. E você conheceu naturalmente boa parte dos meninos que foram trazidos do Rio de Janeiro, da Casa da Roda, para o colégio da Santa Albertina? Conheci. Eu lembro bem do Aloysio, do Vinte, que é o Roque, o Mascote, o 2, que é o Zé de Almeida, Renatão, e tem mais um, tem o Tava Caboclo, tem mais um que eu não lembro o nome, mas eu lembro de tudo eles. Você conheceu o Major Osvaldo? Conheci, eu trabalhei lá na fazenda, em cima. Naquela época que você vivia lá, o Major Osvaldo estava lá na fazenda? Estava lá na fazenda. Ele vinha na fazenda e voltava para o Rio. Parava um tempo lá e... E o que você pensa dele? Quem era esse homem? Eu acho que ele era um homem muito bom, o Major. Todo mundo queria bem ele. Você acredita que esse homem tenha criado uma escola de escravos na Santa Albertina? Isso eu não acredito. Essa é mentira. Quem falou mentiu. Nunca teve, porque toda vez eu vivi ali nunca vi isso. Algum dos meninos que você conheceu, que na época eram meninos, que depois cresceram e ficaram trabalhando na Santa Albertina,
Você ouviu de algum deles alguma reclamação, alguma queixa a respeito de maus tratos na infância na Santa Albertina? Não, nenhum deles. O que eu conheci, nenhum deles. O que você pensa sobre isso que estão falando, que estão divulgando de fazenda escrava na Santa Albertina? E o que você pensa disso? Por que estão fazendo isso? Isso aí é tudo mentira, amor. Isso é mentira. Quem está falando está mentindo. O Aloísio falou isso. Você conheceu o Aloísio? Conheci o Aloísio, eu morava lá na fazenda, na Santa Albertina. Ele... É mentira dele. O Aloísio bebia. E acho que agora que ele largou de beber, porque está muito velho, né? E ele alguma vez se manifestou com raiva da família ou com raiva do tratamento que ele teve na fazenda? Não, porque toda a vida o senhor Renato tratou bem ele. Ele até é o compadre dele. O senhor Renato cuidava dele. E no tempo do Major, no tempo do Oswaldo, ele foi maltratado? Ele falava mal do Oswaldo? Não. O Aloísio? É. Quando ele bebia, eu falava. Mas ele nunca... Quando bebia, falava? Falava. Você lembra o que ele falava? Assim, depois eu não lembro bem, mas eu sei que ele falava. Você considera o Aloísio uma pessoa revoltada? Ele é revoltado. Eu acho que por causa disso, sei lá, porque ele é bem revoltado, viu? E ele era o único que era revoltado, César? Ele é o único, porque os outros tudo era bom. O Renatão? O Renatão era uma joia, uma pessoa muito boa. O Renato, o Mascote, o Dois. Nunca reclamaram de nada? Nunca reclamaram de nada. Eu vi aqueles meninos, que nem eu estou dizendo, não conheço a vida interna dele lá. Não sei como seria. Mas eu achava bonito. Eles tinham time de futebol, tinham banda, né? Eles estudavam, tinha escolinha. Em algum momento, um desses meninos se queixou, reclamava que tinha sido escravizado ou maltratado na fazenda, Campos? Não. Não, isso aí se eu disser assim, eu peco. Porque não, eu achava eles tão bonitinhos. Então, depois que eu conheci o Aloísio reclamava para mim, sim. De quê? Ele era muito revoltado, porque ele bebia, e eu montei o bar aqui, ele frequentava, ele bebia, ficava nervoso e tal, aquela coisa. Eu sempre aconselhava, porque a gente jogava bola junto. E larguei mão disso, essas coisas não... sou revoltado mesmo. Mas por que revoltado? É porque eu não tive pai nem mãe, não tenho família nenhuma. Então ele tinha uma revolta com o orfanato. Clóvis, o seu pai Renato foi um dos meninos trazidos do Rio. Em algum momento ao longo da vida dele, você se lembra dele ter comentado sobre ter sido maltratado no colégio da Santa Albertina? Ele nunca falou que foi maltratado na fazenda Santa Albertina. Por quantos anos ele trabalhou na Santa Albertina? Ele trabalhou até se aposentar na fazenda Santa Albertina. Durante todo esse tempo, ele trabalhou para a família Rocha Miranda? Para a família Rocha Miranda. Você nasceu aqui também, na fazenda? Na fazenda Santa Albertina. E o que você acha da família como um todo? Olha, eu só trabalhei com os Rocha Miranda. E não tenho nada contra, nunca ouvi nada falando mal dos Rocha Miranda. Só bem. Que meninos você conheceu na Santa Albertina? Eu conheci o Osmar, que trabalhava na horta lá, o Mascote. Nunca nenhum deles falaram que o Dois, que foi maltratado. O José de Almeida. José de Almeida. E o Aloísio? O Aloísio, eu conheço ele, conheci lá na fazenda, ele trabalhava lá, mas eu não conversava com ele muito. Sim. Ele nunca falou que apanhava lá. Por que você pensa que ele está falando isso agora, Clóvis? Não sei não, eu queria até saber por quê, porque lá na fazenda é uma maravilha morar lá, trabalhar lá. Não tem fazenda melhor para a gente trabalhar na Santa Albertina com os Rocha Miranda. Seu pai se aposentou em 1998, aproximadamente. Você lembra de alguma coisa que ele tenha dito ao se aposentar a respeito da família? Se a família lhe devia alguma coisa, depois de tantos anos de ter trabalhado com a família? Não, nunca ele falou nada dele. Falava que tinha que agradecer muito a família Rocha Miranda. Eu falo que eu sou privilegiada de ter tido uma infância dessa, né?
A sua infância foi na fazenda? Foi. O meu primeiro ano de escola foi na fazenda, onde lá a gente tinha sessões de cinema, lá tinha festa junina, lá tinha fim de ano, tinha o Natal para todos, né? Que eles proporcionavam para a gente. Minha mãe trabalhou sempre na sede do Dr. Sérgio. Meu avô trabalhou com os mais velhos. E a senhora nunca ouviu falar algum comentário sobre a escravidão na Santa Albertina? Não, porque lá eram todos que na idade são do meu pai, né? Esses meninos. Eles tinham escola, para mim, que eu era criança, eram empregados normais, trabalhavam como meu pai, tinham os mesmos privilégios. Os mesmos direitos. Os mesmos direitos, os mesmos deveres. Na sua opinião, esses meninos que foram trazidos do Rio de Janeiro para a Fazenda Santa Albertina, eles tiveram uma vida melhor aqui na fazenda do que teriam no orfanato no Rio de Janeiro? Eu acho que assim, pensando lá na frente, eu acho que sim, porque se eles foram deixados lá, eles não tinham família. E se eles não fossem adotados, onde eles iriam ao completarem a idade? A gente conhece muita gente que saiu e está sem família. Até aqui tem alguém ainda que eu conheço que saiu de um orfanato desse quando completou a idade, sem rumo na vida. E eles tiveram gente que cuidou deles, levou ao médico, pôs na escola, deu oportunidade para eles escolherem a profissão, porque cada um tem uma profissão. Claro. Né? Claro. E até meus pais não tinham o estudo que eles tiveram, porque o quarto ano era muito importante naquela época. E meu pai não teve, nem minha mãe, que não vieram do Rio. E né? A escola era era na fazenda, O diploma que se pensava antigamente a dar um filho era o quarto ano. A vida na fazenda como era a vida na fazenda, que a senhora se lembra? Nós tivemos oportunidades assim, únicas, que pobre jamais teria, de festas, de cinema, de... Era cinema mudo que tinha? Cinema mudo. Aí eu lembro da música até hoje ainda, umas musiquinhas que tocavam lá. Mas cada festa era muito grande, era para todo mundo, e era na casa dos patrões. Olha, a minha infância foi ruim depois que eu saí de lá, mas esses boatos aí machucam a gente. A senhora acha uma injustiça que estão fazendo? Eu acho, machuca muito a gente, porque a gente não pode falar nada para defender, a gente está longe, só vendo na televisão. Os privilégios de antigamente ninguém tinha, a gente tinha. Na Fazenda Santa Albertina? Na fazenda. Dona Aparecida, por força de exigência legal, a gente precisava que a senhora desse a sua autorização ao vivo para divulgar a sua declaração nos meios de comunicação que forem necessários. Olha, Maurício, quando a gente fala a verdade, não precisa negar essa autorização para ninguém, né? E tudo que eu disse aqui é a pura verdade. Inclusive, eu tenho muita fotografia na minha casa que posso provar que eu estou falando a verdade. Eu autorizo, nossa, e fico muito contente, porque a gente só assistir uma coisa e não poder defender o que a gente acha que está certo, é muito triste, né? Ver detonar uma coisa que foi bom para a gente. Pode, eu autorizo. Não tenho nada, não menti, estou falando a verdade, estou falando aquilo que eu conheço, que eu conheci. O que eu falei é isso que eu vi, não estou alegando nada que eu vi, eu não estou maltratando eles nenhum que estão por aí afora, não. A verdade é essa aí. Eu autorizo o uso das minhas declarações da melhor maneira que for possível para esses atos que a gente está tentando aclarear. Dou toda a autorização a vocês e fico feliz de vocês, herdeiros, estar defendendo principalmente Oswaldo Rocha Miranda e Renato Rocha Miranda, que foram grandes amigos que eu tive. Pode usar o tempo que você, e o que precisar de mim enquanto for vivo, que já estou com 86 anos, pode você contar comigo e tudo, aonde for, que for preciso. Autorizo. Você acha correto a gente usar isso? Eu acho correto. E esse eu acho que é uma mentira muito grande isso. Eles estão fazendo falsidade, essa coisa aí. Eu entendo que você autoriza... Sim, não, o que eu disse, né, eu afirmo que isso é uma verdade, né, eu conheci a família, tudo o que eu disse é a maneira que eu conheci ele. Eu autorizo o que estou fazendo, a declaração que estou fazendo, porque eu convivi muito ali na fazenda, porque morava também perto, e posso dizer com sinceridade, o que acaba de afirmar aqui,
que é verdade, é verdadeiro. Eu confirmo e dou autorização aos membros da família para servir desse meu esclarecimento da maneira que for necessária.